Olá, pessoal. Ajeite os fones, apague as luzes, inscreva-se no canal e tente não olhar para trás. A história de hoje vai começar. Todo prédio tem um ponto cego, um canto esquecido, um botão que ninguém aperta, um ruído que a maioria ignora. Às vezes, esses detalhes escondem mais do que falhas de estrutura. Eles são a entrada para algo que não deveria ser acessado. E naquele dia, foi o elevador que me mostrou isso. Trabalho no prédio de uma empresa de tecnologia, no centro da cidade. São 22 andares, mas o meu é o 13º. Sim, eles não pularam o andar, como muitos prédios fazem. 13º, com número e tudo. Nunca me importei com isso, nem com superstições. Sempre achei que esses papos de número de azar fossem pura besteira. Até aquele dia. Era uma quarta-feira. Eu havia ficado para fechar um relatório e já passava das 23 horas quando decidi ir embora. O andar estava vazio, com exceção de uma lâmpada piscando próximo à impressora. Os sons dos meus passos ecoavam pelo carpete velho. Peguei minha mochila e fui até o hall dos elevadores. Havia 3 elevadores, mas apenas um estava funcionando. O visor digital marcava que estava descendo do 21º. Esperei. Quando a porta se abriu, estranhei a iluminação interna, fraca, esverdeada, como luz de hospital antigo. Mas entrei assim mesmo. Estava cansado demais para pegar as escadas. Apertei o térreo e encostei no canto. A porta se fechou com um som abafado e o elevador começou a descer lentamente. Os números no painel iam diminuindo. 12, 11, 10, e então tudo apagou. A luz, o visor, o barulho do motor, tudo. O elevador parou completamente entre os andares. No escuro total, respirei fundo. Achei que fosse uma queda de energia. Estendi a mão em direção ao painel para apertar o botão de emergência, mas antes que conseguisse, as luzes voltaram, mas não as mesmas. O interior do elevador agora era ligeiramente diferente. As paredes, antes de metal polido, estavam foscas, cobertas por algo que lembrava ferrugem. O chão parecia irregular, como se tivesse areia ou cacos finos sob o carpete. O visor marcava o andar 0. A porta se abriu. Do outro lado, um corredor longo, mal iluminado, com paredes de concreto cru e umidade escorrendo pelos cantos. Não parecia parte do prédio. Não parecia nem mesmo um lugar que deveria existir. Mas, contra qualquer bom senso, dei um passo para fora. O ar era denso, abafado e tinha um cheiro que me lembrava de carne guardada por dias. Caminhei lentamente. As lâmpadas no teto piscavam em intervalos irregulares. Havia portas dos 2 lados, mas todas estavam trancadas. Em uma delas, ouvi algo se mexer, um arranhar leve, como unhas no cimento. Parei. Tentei abrir, mas a porta nem se mexia. Mais adiante, vi um espelho preso na parede. Mas o reflexo não me acompanhava. Ele demorava meio segundo para reagir, como se houvesse um pequeno atraso. E pior, quando me afastei, ele continuou me olhando. Aquilo me fez recuar 2 passos. Foi quando ouvi um barulho seco vindo do fim do corredor. Um estalo, como madeira rachando. Depois, passos lentos. Não esperei para ver o que era. Voltei correndo para o elevador, que milagrosamente ainda estava com a porta aberta. Apertei todos os botões. O elevador subiu com um solavanco e começou a vibrar. A luz piscava, o painel digital falhava, mostrando traços confusos, como se estivesse tentando reiniciar. Quando finalmente a porta se abriu novamente, eu estava no térreo. Tudo parecia normal. O segurança cochilava na cadeira, o saguão vazio como sempre. Ninguém parecia ter notado nada. Olhei no meu celular. Marcava 1h19 da manhã. Eu tinha entrado no elevador por volta das 23h45. O tempo não batia. Continuei usando o elevador desde aquele dia. Nunca mais aconteceu nada parecido. Nenhum corredor estranho, nenhum andar 0. Até agora.
Eu costumava trabalhar com edição de vídeo em uma agência no centro da cidade, nada fora do comum. O expediente ia até às 19 horas, mas naquele dia fiquei até quase meia-noite finalizando um material urgente para um cliente. A agência já estava vazia, silenciosa, apenas eu e o zelador em andares diferentes. Quando saí, as ruas estavam praticamente desertas, com exceção de um ou outro carro que passava devagar, como se também estivessem cansados. Caminhei até o ponto de ônibus. Era um trajeto que eu fazia havia anos, mas àquela hora da noite tudo parecia ligeiramente diferente. Não apenas pela ausência de pessoas. O ar estava mais frio do que o normal e havia uma leve neblina, fina o suficiente para parecer ilusão. A iluminação dos postes oscilava, criando sombras que se mexiam devagar pelo chão, como se estivessem vivas. O silêncio era denso. Não ouvia sequer o som dos grilos. Esperei por cerca de 15 minutos. Pensei em pedir um carro por aplicativo, mas o celular travou. A tela congelou na logo do sistema e nada que eu fizesse parecia funcionar. Quando já cogitava voltar andando para casa, um ônibus virou a esquina. Suas luzes vinham altas, ofuscantes, e ele parou diante de mim com um chiado agudo nos freios. O letreiro indicava a linha correta, mas havia algo estranho na coloração das letras. Um tom avermelhado, antigo, como se estivesse queimado por dentro. Subi, o motorista nem levantou os olhos, apenas assentiu levemente com a cabeça. Havia alguns passageiros espalhados pelos bancos, talvez 5 ou 6, todos quietos. Nenhum deles usava celular, nenhum parecia cansado ou entediado. Pareciam distantes, como se estivessem ali apenas fisicamente. Escolhi um assento perto do fundo, junto à janela. Quando tentei ligar meu celular de novo, ele mostrou 23% de bateria, mas travou no mesmo instante. A porcentagem não mudava. O tempo parecia suspenso. A paisagem pelas janelas começou a mudar. No início, achei que era o caminho normal, mas com o passar dos minutos, percebi que as ruas estavam erradas. As placas tinham palavras sem sentido, com letras invertidas ou símbolos. Algumas vitrines de loja exibiam manequins com roupas de épocas que eu nunca tinha visto. Não era uma cidade abandonada. Era mais como um espelho torto da nossa. Uma das paradas me marcou. O ônibus parou em frente a uma loja de sapatos. E bem diante dela, parada na calçada, estava uma mulher. Ela vestia uma blusa floral idêntica à que minha mãe usava quando eu era criança. O cabelo, a postura, tudo lembrava ela. Mas havia algo errado. O rosto da mulher estava distorcido, como se a imagem dela tremesse, mesmo com o mundo parado ao redor. Os olhos dela encontraram os meus e senti um frio subir pela espinha. Abaixei a cabeça. Quando tive coragem de olhar novamente, ela não estava mais lá. A atmosfera dentro do ônibus ficou ainda mais densa. O ar parecia carregado. Meus pensamentos começaram a se embaralhar. Tentei me levantar para falar com o motorista, mas o caminho até a frente parecia mais longo do que o normal. Quando finalmente cheguei, fiz uma pergunta simples. Esse ônibus passa na avenida principal? O motorista demorou a responder. Quando o fez, sua voz era baixa e rouca, como se falasse através de um filtro. Nem todos os caminhos voltam por onde vieram. Voltei ao meu lugar, e foi quando percebi que os outros passageiros não estavam mais ali. Todos os bancos, antes ocupados, agora estavam vazios. Olhei para trás, depois para frente. Apenas eu e o motorista. O ônibus seguiu por mais algum tempo até parar numa estrada de terra. De um lado e de outro, apenas mato alto. A iluminação vinha de lugar nenhum, como se o mundo inteiro estivesse num estado entre sonho e realidade. O motorista falou, ainda sem me olhar. Pode descer. Eu hesitei, mas havia algo em mim que sabia que ficar não era uma opção. Desci. Assim que pisei no chão, o ônibus desapareceu, sem barulho,
sem fumaça, como se nunca tivesse existido. Na minha frente, o mato começou a se abrir, revelando um caminho estreito de terra batida. Andei. Por quanto tempo não sei. O tempo ali não fazia sentido. Em dado momento, reconheci uma esquina, depois uma fachada, e então percebi. Eu estava de volta à minha rua. Tudo parecia normal, mas não estava. Olhei o celular. Marcava 1h07 da manhã. A bateria ainda congelada nos 23%. Quando o reiniciei horas depois, todas as fotos daquele dia tinham desaparecido. Desde então, de tempos em tempos, vejo aquele mesmo ônibus em lugares onde ele não deveria estar. Sempre vazio, sempre com aquele brilho rubro estranho no letreiro. Eu nunca mais entrei, mas toda vez que ele passa, fico com a sensação de que mais cedo ou mais tarde ele vai parar de novo bem na minha frente. E da próxima vez, talvez ninguém me diga quando ou se vou conseguir voltar. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo com seus amigos fãs de terror. Nos vemos em breve.